essa rua via acima, até lá acima, até lá chamamos gente com esse pelado, já vou dizer quantos eram, olha. Era o Zezinha, que era o avô do Zé António, era o tio Manuel, era o tio Eduardo, era o meu pai, era eu, era um irmão meu, o Zé da Gracinda. Para pouco esse pelado então é demais. Pois aí por aí fora, há o pessoal todo. Ali para o lado do Oiteiro, chamamos gente do Oiteiro, é só espalhado. Ali para o lado do Barro Novo, ali para o lado do baixo, ali do baixo. Se for a contar o pessoal de cestaria, na dúvida, eu conto 100. Os homens é que tinham a arte, as mulheres só carregavam com elas para feiras e mercados e pronto, e ajudavam a limpá-las, qualquer restolinho, qualquer coisinha que ficasse. A partir daí as mulheres não faziam mais. Eu conhecia as peças todas das cestas, eu sabia a madeira que eles utilizavam, eu sabia onde eles a iam buscar. Eu carreguei muitas vezes mais o meu pai madeira à cabeça e às costas, mas como digo, eu não sabia fazer as cestas, porque nós tínhamos outro trabalho que não era as cestas, não é? Pronto, entretanto, eles começaram a falecer, falecia um, faleceu outro, e ficaram poucos, ficou só o meu irmão e ficou o senhor João. O Centro de Emprego pensou em fazer um curso de cestaria em 1996. Ora, reuniram 10 mulheres e chamaram-me. Diz que eu que lhe interessava porque eu era filha de cesteiro e era a única que conhecia a arte e conhecia as peças que se adaptavam. Pronto, e fiz o curso. E havia uma professora que disse assim: de madeira também se podem fazer flores. E aquilo ficou-me gravado. E quando acabou o curso, eu comecei a inventar. Comecei a fazer, se fazem assim também se faz melhor. Então comecei a adaptar as tesouras da poda por tesouras de costura. E quando fiz o primeiro arranjo que fiz, ofereci-lhe a ela. E ela ficou admirada. Diz: ai, você conseguiu, ai que lindo, um arranjo grande. Pronto. E daí comecei, olha, faço um cravo, também faço uma dália, também faço uma camélia, também fazia ramos de camélias, fazia tulipas. E foi assim que nasceram as flores, até hoje. O meu avô tinha freguesia certa, era em Farminhão, umas canastras grandes, eram quase quadradas, tanto tinham de comprido como de largo. Quando era pela vindima, era só daquilo. Ele levava umas novas, outras consertadas, e depois quem quisesse mandava-as por ele despachava-las na estação de Farminhão. E depois, normalmente, eram apanhadas, ficavam ali na Naia, na altura vinham no comboio, ficavam ali na Naia, e depois nós íamos lá buscá-las na segunda-feira a seguir, a uma lojita que lá havia, que era uma tabernazita que lá havia. Eles ficavam lá e o homem tomava conta daquilo e nós íamos lá na segunda-feira buscá-las. Vendia ao povo. Quem precisava, quem queria, tinha sempre reforço, chegavam lá e escolhiam. Eu tinha umas 4 qualidades. E ela escolhia daquelas, outras maiores, outras grandes, outras maiores, de toda a qualidade. Estaria na dúvida. Eles faziam muita variedade de cestas. Era a cesta do padeiro, que eram umas cestas grandes, já não levavam só estas peças, já levavam outra que era para fazerem mais altas, eram mais redondas. Entre a casqueira e a ilharga levavam uma faísca, que era uma peça mais pequena, mas era só para dar a altura.
E era uma cesta grande, que eram as padeiras antigamente andavam a entregar o pão pelas portas. E faziam aquelas cestas grandes, tapavam aquilo com lençol, punham um lençol no fundo da cesta e depois atavam em cima com os nós. Era a cesta do padeiro, era a cesta do carniceiro, que essa era uma cesta comprida com 4 asas, que era para atar no suporte da bicicleta. Era a cesta dos oleiros, também uma cesta grande, porque não havia olaria sem cestaria, porque eles tinham de transportar, porque não havia gamelas. As gamelas já vieram muito depois, já vieram no meu tempo. Era tudo a cestas. E era a cesta de mão, que era esta, maior do que esta, que era para levar os almoços para as terras, quando traziam pessoal. Os almoços, que eram às 9 horas, era o jantar, que era ao meio-dia, era a merenda, que era às 6 horas, no verão. Eram 3 refeições que eles levavam para as terras, eram nessas cestas. Era para a vindima, era para o milho, para apanhar o milho das terras quando se escamizava o milho, era para estas cestas, e depois postas nas canastas grandes. As canastas eram para a vindima também, mas as canastas grandes já eram diferentes, tudo isso eram formatos diferentes. Depois havia destas mais pequenas, havia a cesta da costura, mas tinha pequena, da costura. Havia outra como esta, mas mais redonda, que era a safata do pão, para pôr nas mesas. Havia muita coisa, muita variedade, todas elas com o seu formato. Havia um berço, que era para os bebés, que era no género disto, mas era mais abaulado, que era para embalar. E depois, como era muito abaulado, não se podia pôr o colchãozinho no fundo, porque senão o bebê ficava torto. Então levava um estrado aqui no fundo, um estrado de madeira, feito mesmo pelos cesteiros, levava assim um estradozinho, ficava em baixo sem nada, e por cima levava o colchãozinho para o bebê ficar direitinho. Olha quantas vezes a gente ia à feira, talvez fazia algum dinheiro e chegava lá nesse estriar. Fui muitas vezes carregada de madrugada com cestas para o carregar, sabe? A pé. Chegámos lá, nem nos estriámos. Depois deixávamos lá as cestas, eu ia com o meu pai naquela altura, deixámos lá as cestas para outra feira adiante. E vínhamos embora, dávamos uma corrida, eu ia em jejum vinha. E o meu pai às vezes lá, uma coisa qualquer, lá um copito de vinho e coisa com qualquer coisa, e vínhamos a correr ali fora até chegar, ou como é que era chamam, para apanharmos o comboio até Tondela. Era crescer? Não sei. A madeira, havia uma madeira de castanho que hoje não se fala nela. Madeira de castanho, que eram umas moitas de castanheiros pequeninos que nasciam à volta dos castanheiros, que eles não cortavam. Mas era só cortada de 2 em 2 anos. E era no 4º minguante de janeiro. Porquê? Para não furar, para não bichar. Era essa, era o zangarinheiro, que é o tal amarelinha, que agora já há pouco. E era a mimosa e era a Austrália. Eram as 4 madeiras, 4 qualidades de madeira que me lembro de trabalhar nesse tempo, e de certo que ninguém mais trabalhava outra porque não se podia, não é? Vais-me ajudar a cortar uma árvorezita? Levávamos o serrote, ainda tenho ali um até, o serrote um de cada lado, e depois acho que eram 7 palmos ou 7 palmos, 7 palmos ou 7 palmos e meio, era qualquer assim, tinha aquela medida, que media a palmo, tal, chegava, é por aqui, abria-se ao meio, pronto, aquilo, às vezes até dizer, mas você podia levar isto a uma serra e tal, não, mas tinha de ser assim, quer dizer, a madeira tinha de abrir por coisa, se não cortava-se-lhe o correr, adeus, pronto, já dava-se cabo tudo. Aquilo tinha de correr por onde ela quisesse, alguma corria direitinha, que parecia cana a abrir, abria logo. E eu ia daqui ao Figueirão a buscar molhos de madeira ao ombro, e no fim chegava aqui com ele às costas, e uns ervilha com os paus, não é? Ervilhas aqui, no fim da ervilha, e eu tudo para o lume.
Eu gosto de fazer as flores, muito de fazer flores. Também gosto de fazer cestas, só que as cestas é mais difícil por causa da madeira, desta correia. Isto. Porque nem toda a madeira dá para isto. Tudo o que é esta parte, a costaria, asa, bordo, que é isto, casqueiras, que é aquilo, e as costas, ainda se vai, às vezes uma dá, outra não dá, mas é mais fácil. Agora, todo este material para esta correia que é complicado. Um pau para dar correia tem que ser, quando abrir tem que abrir direitinho e tem que ser macia, a parte de dentro tem que ser macio. Se abrirmos um pau e ele começar a torcer, então é deitar fora. Já nem dá para costaria, nem dá para madeira, nem dá para nada. Esse. Para madeira tem que ter correia, tem que ser macia. Tem que ter essas duas qualidades. Se não for assim, não dá. Porque ela tem que sair, como vê, ela tem que sair, está a ver? Não pode largar a farpa. Se largar a farpa já não presta. Houve aí um que ia fazer, que ia aprender. Mas eu expliquei a ele muito bem. Olha, eu ensino-te, mas tu arranjas a madeira, arranjas um lugarzinho, eu ensino-te e vai, o que é que não tens de cortar, arranjar a madeira. Desistiu. Esta arte não é rentável. Não há, porque isto demora muito tempo a fazer e ninguém dá o justo valor. Ninguém dá o valor. Porque para ser, como é que é de dizer, para se vender mais barato tem que se alterar tudo. E se alterar tudo não é cesta de Nandufo. Se lhe roubarem as peças não é cesta de Nandufo. A cesta verdadeira tem que ter as peças todas como está esta aqui. E como está esta aqui. Pequenina, mas tem ali as peças todas. Olha estes feixinhos pequeninos. Há muita cesta, vê-se muita cesta, mas não há nenhuma igual à de Nandufo. Nenhuma. Pode correr, pode saltar, só se for algum cesteiro de Nandufo que este tenha feito. Cestas assim, como estas, feitas neste, pode correr, pode saltar, que não encontra nenhuma. Para onde é que foi a gente do segundo lugar? Pois que os cesteiros, quando um dissesse ai, os outros que estivessem no cabo do mundo eram tão amigos, que se apresentavam logo todos. Uma freguesia onde passar um rio é rica. E eles diziam que era rica porquê? Porque tinha água de fartura para regar milhos, para regar... E era, antigamente era do que se vivia. Hoje vai-se ao mercado, pronto, haja dinheiro. As terras ficarem de morto, pronto, não interessa, temos um mercado. Mas naquele tempo não. Naquele tempo vivia-se da agricultura. Era tudo. Era capaz de se fazer uma parede de 2 metros de altura para aproveitar 2 de largura de terreno. Hoje não. Está diferente, está muito diferente. Aqui na Quinta trabalhava muita gente. Isto aqui na Quinta, antes de abrir o FIC, aqui nos anos 60, antes de abrir o FIC, aqui na Quinta, a juventude trabalhava tudo, era tudo aqui, rapazes e raparigas, tudo novos ainda. Quando era à enrega, assim de manhã, que era de sol a sol, claro. Quando era de manhã, ia um agora, ia outro depois, ia outro mais daqui a 2 minutos, mas quando era a saída, que vinham todos a sair ao mesmo tempo, aquilo parecia que vinham de uma fábrica, era uma multidão, sabe? A minha mãe trabalhou lá de solteira e mesmo depois de casada, trabalhava lá. E não só, as minhas tias trabalhavam lá todas, e a rapaziada aí da coisa. Alguns iam para o Alentejo, aquelas invernadas e tal, disse que iam no dia 2 de novembro e que vinham na véspera de São João ou qualquer coisa assim. Traziam uns cobresitos lá naquele tempo já. Depois alguns, quando era no verão, acho, mas depois quando chegava ao dia 2 de novembro, os que queriam ir voltavam outra vez para o Alentejo.
Nessa altura eu trabalhava, era eu, era a tia Florinda, era a Aurora, e era o tio Eduardo, e era o João. Eram umas 5 pessoas, ou mais ou menos, diárias. Então, olha, acabávamos terra, semeávamos os feijões, regávamos, tirávamos milho, apanhávamos erva para as vacas, que havia lá vacas e tudo ali, cortava, era um trator quase de erva que eu andava a ceifar por dia, para deixar ficar para lá para as vacas. Era todo trabalho. Aí também esfregávamos a casa era muito grande, e ele alugava a casa para esfregar, eram umas salas grandes. Uma lavava-se com sabão branco, outra lavava-se, porque elas eram soalho de eucalipto, e essa lavava-se com sabão branco. As que era daquela madeira mais amarela, era com sabão amarelo. E era assim, andávamos a esfregar, ali meio-dias a esfregar naquelas salas, tudo. Muito trabalho, era trabalho todo, pronto, fazíamos tudo. Andavam no sátio, cantavam, no fim de cantarem, dançar não dançavam, mas cantavam nas escamizadas, a escamizar os milhos, a cantarem. Eu descascada, linda escamisada, olha as raparigas, olha todas lavadas. Aliás, em casa preparam-se bem, porque os seus amores irão ter também. Desculpe, como é que é? Diga lá outra vez. Descascada, linda escamisada, olha as raparigas, olha todas lavadas. Aí elas em casa preparam-se bem, porque os seus amores lá irão ter também. Quando vínhamos escamizar o milho para as eiras, começávamos a escamizá-lo e depois aparecia uma espiga de abraço. E nós levantávamos-nos e íamos dar a volta ao pessoal todo a dar um abracinho. Um abracinho bem apertado na folha da rosa, na raiz do cravo. Um abracinho bem apertado na folha da rosa, na raiz do cravo. Acabou. Agora punha a coisa no chão, tornávamos a escamizar, tornava a dar a volta, aquele senhor já tinha lá a espiga, tornava a fazer a mesma coisa. Era assim, a espiga andava mais de 100 vezes de mão em mão. Pois eles também eram meio malucos, davam-nos encontrões, nós caíamos por cima do milho. Depois o que eles queriam eram mais abraços, depois andavam, ai, a sério. Depois mudavam-se de lugar, estavam aqui, mudavam-se para ali para dar outro abraço, mudavam. Acabava o milho de escamizar o milho, íamos embora para casa, a cantar, a dançar, íamos todas contentes por aí fora, mas estávamos aqui que temos a escamizar os milhos. Depois ficavam aqui estendidos, outra vez nos espigueiros, outro dia vinham-se malhar, malhava-se, estendia-se a secar, que era com os manguais, depois às vezes saíam os greidos para fora, apanhávamos, outra vez cá para dentro, outra para dentro de uma tigela, e assim era a nossa vida de campo. As tigelas, a gente depois enchia as tigelitas daquele milho que não vinha para a eira. Ao domingo uma senhora ia vender os termossos, nós tínhamos aquele milhito, trocávamos por termossos, que era o nosso comer à tarde ao domingo, era o nosso lanche, eram os termossos. E era assim que a gente vivia, que a gente andávamos. Sachas, regas, mondas, não é? Cortas a palha. O milho dá muito trabalho também. Cortas a palha e depois estende-se a palha. Também já leva tempo para isto tudo, não é? E depois ao fim é só se corta o milho e depois acarta-se para lá, depois nesses descamisa, ou depois vais para a eira. E então o milho dá muito trabalho. Dá muito trabalho. E é assim. Tínhamos trabalho todos os dias. Foi sempre a minha vida desde os 13 anos, sempre nas terras, se achava, semeava, acartava, espigas para as eiras, quando às vezes não dava as eiras para pôr o milho, era muito milho, estendíamos lençóis e cobertores na banda de fora, também para secar milho, era assim, porque era um bocado para mim, outra para outra, a gente tínhamos as divisões das eiras para todas as pessoas que precisassem da eira. Desde os 13, ao dia fora,
Ainda me lembro a ganhar 7.500 por dia, do nascer ao pôr do sol. 7.500. Ali, 4 do José Patrício, 5, logo na banda de cima eram mais 2, 5, 7, logo aí a 100 metros, que fossem 200 metros, havia mais um com 3 mós, 7, 10, depois havia um na Febrença, já lá mais acima, só neste conjunto aqui perto, uns 12 moinhos, 13, tudo tinha que fazer naquele tempo. As pessoas que eram daqui, naturais daqui, que tinham vida cá em Nandufo e que iam lá com as taleigas para moer, iam levar e trazer. E ele ia carregar com um cavalo e uma carroça, ia levar farinha para um armazém dele em casa e ali vendiam, que era no povo, ao pé da igreja. Nem só moía das pessoas que lá iam levar, como comprava milho para depois vender a farinha. Era assim. Nós até, por vezes, quando ele tinha farinha de confiança, porque nem sempre há farinha de confiança, porque às vezes pode ter saído o milho e a farinha fica com aquele defeito, não é? Então, quando era farinha de confiança, trocava-se por o milho por farinha e víamos logo arrumados. Ficava à volta dada, não é? Era com água, e quando não havia água tinha lá um motor a gasóleo que moía. As sacas das pessoas, ele já conhecia. Não estava, deixávamos nesse dito cobertozinho que se falou há bocadinho. Era aí que se deixava, e depois de moído era lá que ficava a farinha, para ir buscar. A gente deixava o milho. Não estávamos ali à espera que realmente ele moesse o milho, a não ser que fosse uma coisa, quando era com motor, que havia possibilidades disso acontecer, de esperarmos e trazermos. Mas quando não havia, ficava o milho e a gente ia buscar a farinha lá. A gente confiava nas pessoas. Antigamente éramos quase como uma família, havia confiança, confiávamos uns nos outros. Pois, ou se pagava dinheiro, ou então tirava, agora já não me lembro, não sei, mas tiravam um X% de maquia. Olhe, não tira maquia que é para pagar. E às vezes até diziam, o moleiro paga-se a maquia, tira outra, não sei o quê. É aqueles ditados das pessoas que, pronto, às vezes também era para reinar. Mas quando não havia dinheiro, tirava a farinha, aquele X%. O rio também canta. Quando leva a água, também canta. Olha, lá está o rio a cantar. A água bate na pedra e canta. Ai, mas como é que os moleiros dormem com os moinhos a trabalhar? Ai, não que eles dormem ao toque do tengedouro. Ao toque do quê? Ao toque do tengedouro, sabe o que é? Não sei o que é o tengedouro. A mó? A mó? Anda a moer. E ela, quando começa a roçar, tem que parar, tem que picar, tem que ser picada, senão não morre, não morre o milho. Não morre. O milho deita-se em cima, não coisa, vem caindo por aquela coisinha abaixo, mas tem que ter uma coisa aqui assim, à maneira de uma cruz, e vem para baixo e depois anda mó. E aqui está sempre andando. Pam, 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 pam.
Nandufe é conhecida por ser terra de cesteiros e de padeiras. Hoje, apenas 2 padarias continuam a produzir pão, a padaria nandufense e a padaria Teles. À noite, quando a aldeia se aquieta e ressona, o padeiro inicia o seu trabalho. Aquece o forno, vigia a temperatura e o céu enche-se de neblina, conferindo à aldeia uma certa magia. A massa levedada e moldada pelas mãos do mestre aguarda pacientemente ser colocada na pá do forno. As paredes do forno estão brancas. É chegado o momento da massa se transformar em pão. O pão chega à nossa casa pela manhã. Traz um resto de madrugada, cheiro de forno de lenha e o gosto singular do pão acabado de fazer, que nos preenche o corpo e a alma. Na padaria Teles, passando de geração em geração, a tradição mantém-se. Fabricam-se pão e bolos. É aqui que as tortas de Nandufe continuam a existir. O famoso pão doce e torto, razão pela qual se denomina torta, terá surgido como uma tentativa de as padeiras diversificarem os produtos que faziam, principalmente para as festas e romarias. Hoje, as tortas de Nandufe, de tão apreciadas, tornaram-se um marco nas iguarias da nossa região. A história do pisão, portanto, aquilo quando foi fundado foi em 1925, eu já que era em 26, mas o José António diz que é 25, porque é capaz de ter dados mais concretos do que eu. Eu ainda não era nascido, eu nasci em 33, portanto. Agora, o que eu sei dizer é que os pisões foi uma invenção do engenheiro Figueiredo, que vivia cá, era de cá, e ele era engenheiro de eletricidade, e foi ele o autor daquela obra. E era dali, daquela produção de energia, que ia mover a fábrica da Naia. Eu para aqui vim ainda em criança, porque o meu pai é que trabalhava cá. E na altura, né? Ele é da fundação da Central, e vínhamos para a Central, passávamos aqui uns dias, e a partir daí depois meu pai reformou-se, teve cá o meu irmão mais velho, que é o Fernando, e depois ele saiu, não se dava com isso, que quis trabalhar por conta dele. Veio o meu irmão, o Jamanel, a seguir. O Jamanel resolveu ir para o Canadá, e então foi quando eu vim para cá. Tem lá em cima a barragenzita, em que represa a água, e então tem quando é preciso fechar, tem uma comporta lá. Quando era para trabalhar, puxavam a comporta acima e vinha por o túnel até aqui à Central. Tinha ali a queda d'água em que fazia mover a turbina. Aquilo era bonito, mas é quando a água caía em cima, claro, caía quase a pique para baixo, que passava lá pelas turbinas, e quando ia a sair tinha uma espécie do túnel por baixo,
A água quando ia a sair, aquilo era impressionante. Tinha uma máquina a vapor com 2 volantes, essa marca lembra-me, porque a gente de pequeno, era uma marca Lanze, uma máquina grande, que só trabalhava de verão, porque enquanto tinham água para movimentar as turbinas, era a água, não é? A água falhava, era a lenha, era com aquela máquina. Iam para lá homens a ganhar o pão, aquilo dava muito que fazer lenha, para fazer movimentar aquilo, que era através dos almírios de Nandufo. Era através dessa gente, não é? Uma tia minha, que estava no lugar da minha tia, vivia ali no chão do rio, do lado do rio, vinha do outro lado. E um dia andavam a lavrar a terra e os bois assustaram-se e fugiram e caíram ao rio. E ali no lugar, antes da Levada Nova, há tipo como é que eu ia dizer? Há um poço, que é como uma gola, que a água vai toda, e os bois entraram lá. Entraram lá, foram a nadar e foram lá sair abaixo à central. Mas nessa altura eles estavam à espera e apanharam lá os bois. Isto era quando eu era miúda, eu não cheguei a ver, mas era o que me contaram que tinham lá ido. Que eram os bois do Sr. Virgílio da Messias, chamava-se Virgílio da Messias. Antigamente até nem havia contador, como há agora para contar os quilowatts que se gastam, não é? Antigamente não era assim. Pagavam conforme as lâmpadas, era um X por cada lâmpada. Ainda me lembra, de dia não havia luz, e iam pedir ao domingo, quando havia relato, que as pessoas, pronto, gostávamos de ouvir o relato dos jogos, e íamos pedir ao senhor engenheiro para ligar a luz, para a gente ter energia para ouvir o relato. Aquele tempo era assim. O meu irmão andava na tropa e vinha para casa aos fins de semana. A minha mãe, como não tinha muita roupa, lavava e ela não secava para ele levar no domingo à tarde. E então eu ia lá abaixo aos pisões, por cima de onde eram as máquinas havia um salão muito grande, a gente subia umas escadarias e lá em cima havia um salão muito grande. E o Sr. Virgílio Ribeiro deixava-nos lá pôr a roupa, havia lá umas cordas, e deixava-nos lá pôr a roupa, que lá secava muito bem. A gente ia passado umas horas, íamos lá, a roupa estava seca. Trazíamos, era assim, e conforme era muita gente de cá da aldeia, que tinham necessidade de roupa, iam lá pôr a roupa e secava-se lá a roupa muito bem nos pisões. Quando eram os grandes invernos, porque aquilo como estava a trabalhar noite e dia, havia um aquecimento, aquilo por cima tinha um salão grande e tinha quartos. Tinha não sei quantos quartos, mas sei que tinha quartos, fui lá muitas vezes, mas agora também posso dizer. E aquilo lá era quente, iam estender lá milho para secar. Este é de fulano, havia aí um senhor que era o Sr. Virgílio Ribeiro, é que tomava conta, fazia a divisão, este é de fulano, aquele é de fulano, aquele era muito grande, e iam lá secar milho e secar a dita roupa, como diz o senhor. Vinha lavar, estender, e daqui era o caminho que dava. As sardinheiras iam à estação e elas passavam aqui com a camela lá com a sardinha e peixe à cabeça e pronto, era um caminho em que se passava aqui vários de diário, praticamente era diário. Aqui o povo tinha muito aquela empresa muito no coração, eles adoravam aquilo, iam lá ver. Eu fui, quando era miúdo, era eu e mais, éramos que passávamos ali nos bocados da nossa mocidade, pronto. Mas era realmente uma empresa que estava
muito no coração dos nandufenses. Fico chocado porque ver as máquinas ali paradas, nem que fosse num museu, ou isso era ver-se muito por os concelhos fora a restaurarem antiguidades, e aqui não ligam nenhuma. Não. Zelamos tanto por isto e agora assim de um momento para o outro é abandonado, não é? Oh, minha amargura, diz-me quem te amadurou. Foi o sol e a geada, o calor que ela apanhou. Foi o sol e a geada, o calor que ela apanhou. O calor que ela apanhou no meio da silveirinha. O calor que ela apanhou no meio da silveirinha. Oh, minha amora madura, minha amora madurinha. Oh, minha amora madura, minha amora madurinha. Não me queres por eu ser pobre, eu é ti por ser ladrão. Não me queres por eu ser pobre, eu é ti por ser ladrão. Tu me escolhes a riqueza, eu escolho a geração. Tu me escolhes a riqueza, eu escolho a geração. Nós primeiro lavávamos a branca e depois íamos para ali estendê-la a corar. No fim dela estar lavar a escura, íamos torcer a branca. Íamos embora para casa. Olha, queres vir? Vou dar a pancada à roupa. E a gente dava uma pancada, enchíamos a sabão outra vez e virávamos lá. E ficava a corar no mesmo. Depois deitávamos naqueles peleiros, para ir assim a enxugar. Quando vinhamos à noite já trazíamos os colchões para encher de palha, que era com palha, centeia. E à noite já enchemos os colchões. Aí lavei lá tanta roupa de tantos aí, do termo de Janaca. De tantos que eu lavei a roupa, tantas. Agora pouca gente vem lavar roupa porque quase toda a gente tem máquina. É por isso. Mas antigamente era que isto era tudo cheio. Lembra-me haver bailes lá quando era. Pronto, não havia música, dançava-se de volta do adro onde estava o Tizé, mas a Tisseu, aí dançava muita gente, sempre. Estavam sempre aí a dançar às tantas, aos domingos, então era a nossa música era a nossa garganta e os pais todos por ali fora. Andávamos braço dado uns com os outros, a dar a volta, íamos lá abaixo, estrávamos para cima. Ora ponha aqui o seu pezinho, ora ponha aqui ao pé do meu. Ai, ó tirar o seu pezinho, ai, um abraço lhe dou eu. Quando eram as festas de São João, faziam assim de roda, antigamente não havia grandes coisas, era uma música, mas às vezes a gente juntávamos as raparigas todas e andávamos de roda, uma roda e abraçávamos e faziam aquelas rodas antigamente, aquelas danças de antigamente, que era só andar de roda e abraçarem-se, assim, não sabe como é, quando aquelas músicas assim antigas. Era formado por mordomos e todos os anos eram deitados mordomos para o ano seguinte e assim fazíamos. Fazia-se o peditório ao povo, ninguém vai atrás de quem pede, como a dizer, e era isso que fazíamos.
uns dias antes da festa tinha que fazer os coretos. Tinha que fazer os dancinhos. Havia um à porta da quinta. Sim. Havia outro no lago cá embaixo, que era da Paulinho. E outro chegou lá a estar três músicas. Três músicas e jazz, tudo junto. Era tudo. A água lá acima não sei se era uma salgueiro, se era da poça da quinta, vinha passar ali ao lado, para regar lá para o lado da Fogo de São João. Estavam lá os doceiros, eram de doce e a água passava por baixo das mesas. Pois no dia de São João, já na nossa freguesia era uma alegria. Fazia-se comidas diferentes, juntavam-se as famílias, uns com os outros, e depois à tarde vinhas para a festa. Desde que vinha a música à noite, até de manhã, a dançarem em volta do chafariz. Mas a senhora não cantava? Não. Não cantava? Não, eu estava ali assim, nem nunca dancei. Estava só a ver? Só estava ali. Estava a ver, já que a gente não via outra coisa. Não é ter vergonha. A gente muitas vezes nem força tinha, que a gente não comia, não dizia nada. Mas gostava de ver. Ainda me lembro dos meus velhos, nesse tempo que era tudo instrumental, agora é tudo diferente, mas naquele tempo era o Luís Branco, ainda me lembro. Fazia os dancinhos. Faziam-se os dancinhos e cada um para entrar para dentro tinha que pagar. Tinha que pagar para dançar. A determinada altura, e tendo em conta o que as pessoas contavam, quisemos um bocado recriar isto tudo, restaurar o que era a tradição na festa do São João e fizemos alguma recolha de tradições e fizemos fogueiras de rosmarinho também e trouxemos uma música tradicional sem som muito forte, ao natural, para dançar a roda também, essas coisas todas. Fizemos as marchas também dos 200 anos com uma letra que tentou realmente contar a história da terra. Nós fizemos broa, fizemos caldo verde, as pessoas não compramos nada, as pessoas associaram-se. Foi muito engraçado porque realmente, e isso também nos ensina, que estas coisas servem muito, são grandes motivos de união. Toda a gente que sabia costurar, ainda que não fossem costureiras, levou a sua máquina de costura para a junta de freguesia e passavam lá os dias ou os bocadinhos que podiam a costurar. E toda a gente, uns costuravam, outros alinhavavam, outros cortavam. E fizemos os vestidos. Era um tempo. Fizemos os vestidos para as festas. As pessoas estavam super unidas e super entusiasmadas numa festa que reconheciam sua, não é? Porque o meu tio Armindo, que era tio do meu homem, este senhor, que está aqui com uma guitarra, acho que está aqui assim, e ele é que fazia a letra e a música. E íamos para a quinta, para aquela quinta ali, tínhamos lá uma loja, uma sala, cá embaixo, e íamos lá estudar, assim, aprender. Íamos lá para o ensaio, era isso. E foi ele que fez a música e foi ele que fez a letra, este Armindo. Era Armindo Augusto. Às vezes faziam teatros e rogavam para ele fazer essas coisas. Sabe? Que eles faziam aqui ainda faziam muito teatro quando era no tempo da minha sogra, assim, e das minhas cunhadas que faziam. E elas faziam teatro e ele fazia. Pronto, era ele que fazia as músicas. Era ele fazia. Ele era muito reinadio, era. É um momento que a gente convive, a gente alegra toda a gente. Sei lá, eu gosto imenso disto porque é um convívio que a gente anda envolvido meses e pronto, acho que nós acabamos por pensar noutras coisas, esquecemos parte das coisitas más, convivemos muito, acho que é muito bom para todos e para mim acho que é ótimo, porque vivo isto, eu vivo realmente isto.
acho que acaba por ser gratificante tudo isto, porque mexe com todos nós, envolve muita gente, pomos toda a gente a trabalhar nisto, não é? Porque é preciso fazer de tudo um pouco, não é? E acho que isto nos enriquece mesmo a nível da freguesia, porque agora, ultimamente, há mais dificuldade em arranjar pessoal, mas quando começámos tínhamos 24 marchantes, não é? São logo 48 pessoas só, não sei quantos no coro, não sei quantos, envolve quase a parte da freguesia toda, havia muita juventude. Eu acho que isto, pronto, faz parte de nós. Formávamos aqui no largo, era ali naquele largo. Aqui neste largo formávamos, tínhamos o coro. Todos os anos faziam. O coro aqui fazia, normalmente ficava aqui em frente às chafarias, o coro, mais coisas, e depois estão as marchas por ali, os marchantes, conforme. E ficávamos aqui, o coro aqui, e eles todos estavam lá, não é? Daqui para ensaios, essas coisas todas, e depois então íamos lá a Tondela, quando era por Santo António, depois trocávamos as marchas, depois era o Santo António, depois quando era aqui era o São João, já era por São João, e era assim que fazíamos. Cá vai Nandufo, sempre bairrista, tão autorista que não tem par. Tem como flor das suas canções, mudam corações ao vê-las passar. Vai já lugar à alegria santa, já vai o santo, vai tão capitã. O peito faz com entusiasmo, até causa paz, morrê-la tão bonita. Há um rapaz que está no Luxemburgo, chamam-no Carlos Santos, chama Pechincha, é mais conhecido por Pechincha, coisa. Normalmente nós dizemos, Carlos, nós precisamos de umas marchas para a coisa, e ele, como é da terra, está fora e percebe disso, ele é quase sempre que fazia essas letras, e depois a música era cá composta. Normalmente nós entramos ao André, olha, assim, nós temos cá a música, a letra, mas precisamos agora da música. E então era composta, o André muitas vezes fazíamos em conjunto connosco, íamos, juntámos para fazer a música. Essas letras falavam de coisas da aldeia, coisas da aldeia. Eu tenho na minha aldeia 6 frontes que vou apresentar, e depois então dizia quais eram, que tenho ali na letra, quais eram as letras. Era o Chafariz, era o Gorgulão, era o São João, era o Ribeiro, para completar as 6 letras. Tenho na minha aldeia 6 fontes que vou apresentar, nenhuma delas é igual, em todas elas minha sede vou matar. Nandufo não esqueceu, o seu património nunca morre, é como a água das fontes que há vários anos nela corre. Aqui estou eu para apresentar o Chafariz, Gorgulão e Ribeiro, não esquecendo a de São João, a do Marco e a do Outeiro. São fontes da minha aldeia que vocês não esquecerão, porque muitos lá matam a sede nas tardes quentes de verão.